Doutor, com a cirurgia de hérnia na virilha, tem o risco de eu ficar impotente ou ficar estéril? Com relação à impotência, fique tranquilo, cajado vai permanecer duro. Com relação a ficar estéril, é algo muito difícil de acontecer, mas pode. Fica aí que eu vou te explicar tudo. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da medicina e curiosidades. Pessoal, quando nós falamos de hérnia na virilha, nós estamos falando da hérnia inguinal, que é essa hérnia que ocorre nessa localização anatômica que eu estou falando para vocês. Que na realidade é uma fragilidade muscular que ocorre nessa região e que muitas vezes ela pode ser adquirida para aqueles pacientes que trabalham com esforço físico muito extenuante, ou ela pode ter vindo da infância. E é por isso que esse tipo de hérnias tem dois tipos de hérnia. Uma hérnia que nós chamamos direta, quando ela vem direto dessa falha muscular, ou quando ela é indireta, ou seja, ela vem pelo canalzinho que naturalmente nós temos dos vasos sanguíneos que vêm de dentro da nossa barriga para sair do nosso corpo e ir vascularizar o nosso testículo. Vocês já perceberam isso? Que o nosso testículo fica para a parte de fora do nosso tronco, do nosso corpo, e a vascularização vai até ele? Pois é, para que isso ocorra é necessário que tenha um furo na região da virilha por onde vão passar os vasos sanguíneos, as artérias do testículo e o ducto deferente. O que é o ducto deferente? O ducto deferente não é nada mais, nada menos do que essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, que é um canalículo, é um canudo, é uma tubulação que leva o espermatozoide do testículo até a região do pênis. Conseguiram entender onde eu estou querendo chegar? Então, quando o paciente ele vai realizar uma cirurgia de hérnia inguinal, um dos passos principais é você abrir a parte da pele, abrir a parte da gordura, e aí você vai chegar nessa estrutura muscular e de aponeurose. Quando nós chegamos nessa região, essa aberturinha que vocês estão vendo na parte externa, nós chamamos isso de anel inguinal externo, ou seja, por onde saem os vasos sanguíneos, por onde sai o ducto deferente, que transporta o esperma do testículo. E um passo primordial na cirurgia de hérnia é abrir essa cápsula, já que a hérnia fica aí dentro, fica debaixo dessa cápsula, para explorar esse canal e descobrir onde está a hérnia para que ela possa ser corrigida. Então, quando nós abrimos essa película que tem mais superficial, escondendo esse funículo, esses vasos, nós chegamos a essa estrutura, que nós chamamos de funículo espermático. O que é funículo espermático? É um cordão, e dentro desse cordão tem os vasos sanguíneos e o ducto deferente. Então, durante uma cirurgia de hérnia, nós manipulamos esse ducto deferente. Nós encontramos a hérnia, que pode ser daquele jeito direta ou indireta. Nós corrigimos essa hérnia. Nessa região, obrigatoriamente, nós colocamos uma tela e aí nós fechamos todas as camadas que nós abrimos para a correção dessa hérnia. Então, você não viu eu falar que a gente corta vaso sanguíneo, que a gente corta ducto deferente. Vocês conseguiram ver? Só que vocês percebam que o ducto deferente, que transporta o esperma, nós estamos a todo momento manipulando ele. Então poderia ter um acidente, poderia ter um problema, poderia ter uma cirurgia mais complexa que pudesse ser cortado? Sim. E só para você ter uma noção, a cirurgia de vasectomia, que é a cirurgia para deixar o homem estéril, é justamente nesse ducto deferente. Ou seja, o cirurgião corta e amarra ele para evitar que o homem tenha filho. Só que não é só um, lembra que são dois. Se a gente tem dois testículos, nós temos dois ductos deferentes. Então, teoricamente, para um paciente ter uma alteração na questão da fertilidade dele, ele teria que ter uma lesão nos dois ductos deferentes, tanto de um lado quanto do outro. Então ele teria que ser operado dos dois lados, ele teria que ter dos dois lados hérnias muito complicadas ou acidente dos dois lados. Então vocês percebam que teria que ser uma coisa
realmente difícil de acontecer. Por quê? Porque quando nós temos hérnias muito complicadas, hérnias muito volumosas, hérnias já recidivadas, que ocorreram e retornaram, que já foram operadas mais de uma vez, que já foi utilizado tela previamente, que tem um processo inflamatório e fibrótico no local, essas cirurgias são terríveis. E existe sim a possibilidade de ter lesão desse ducto deferente, ele precisar ser ligado, ele precisar ser separado. E isso é informado para o paciente antes dessas cirurgias mais complexas. Mas é claro que se eu vou fazer uma cirurgia complexa, eu não vou operar dos dois lados, porque eu quero diminuir minha possibilidade de complicação naquele momento da cirurgia. Vocês conseguiram me entender? Só que eu quero que vocês entendam que a realidade, a imensa realidade, não é esse tipo de cirurgia. A imensa realidade é o tipo de cirurgia mais tranquilo, cirurgia usual, que a gente consegue trabalhar com esses tecidos com muita tranquilidade e de que raramente ocorre esse tipo de lesão, esse tipo de acidente. E que caso ocorra, entender que o paciente tem o outro lado, o outro testículo, que vai manter esse paciente fértil. Além do que, existem procedimentos para recanalizar, ou seja, reemendar aquele ducto deferente, ou seja, revitalizar aquele transportador do esperma do homem. Então, pode ocorrer? Pode, mas é algo absurdamente raro e caso exista essa possibilidade, isso já vai ser falado para o paciente antes da realização da cirurgia. Agora, quando a gente fala de ser fértil ou não, eu não estou falando de potência sexual, de ereção. Eu estou falando de ter ou não esperma para fazer ou não filho. A potência sexual, ela continua exatamente igual. E aí vem a outra pergunta. E a potência sexual, eu posso ficar impotente? Essa não tem como. A não ser que você se recuperando da hérnia, você tenha muita dor e aí você não tenha vontade de fazer nada. E aí o cajado não responda aos seus, mas não tem como, porque aí a gente está falando de estruturas completamente diferentes. Nós estamos falando de um sistema de inervação que ele não depende dessa região que nós estamos operando, é uma região completamente diferente, que está próxima da estrutura anatômica do pênis e que do ponto de vista técnico, você não teria como ter uma lesão significativa para gerar impotência nesse paciente operando uma hérnia na virilha. Então a resposta é não, você não tem como ficar impotente fazendo uma cirurgia de hérnia na virilha. E isso se aplica nem que seja realizada de um lado só ou que seja realizada dos dois lados. A questão da fertilidade é diferente, porque a gente está trabalhando na estrutura anatômica, no local onde passa o ducto deferente, ou seja, onde passa a tubulação que leva o esperma. Agora, diferente com relação à potência, a gente não trabalha em nenhum local que tenha relação com a função de ereção do pênis. Vocês conseguiram me entender? Então fiquem tranquilos, meus amigos, vocês vão continuar fazendo filho e vão continuar com cajado pleno. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos quase diários. Não esquece do Instagram, pessoal. Um abraço. Fui!